Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos, como havíamos dito ontem, a festa da conversão de São Paulo. A narração do fato que celebramos está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 1 a 22. Famoso Saulo de Tarso, que perseguia Nosso Senhor. Em certo dia ele se dirigindo a Damasco, vê Nosso Senhor, não? Todos nós conhecemos essa passagem. E aí São Paulo pergunta quem era e ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Depois disso ele pergunta a Nosso Senhor o que Nosso Senhor queria que ele fizesse, e ele diz para ir a tal lugar, e depois ilumina lá Ananias, que já era um homem de Deus, que manda para a rua chamada Reta, não? Onde estava São Paulo esperando os desígnios de Deus, é batizado, Deus faz cair as escamas dos seus olhos, e depois ele vai se apresentar a São Pedro, e é aceitado aí como apóstolo de Cristo. São Paulo é muito belo ler suas epístolas, tanto que os protestantes, às vezes, mesmo lendo a Sagrada Escritura, já ouvi em algumas ocasiões isso, nessas brigas de rua contra protestante. Eles dizem: vocês seguem muito São Paulo, como se fosse um problema. É um problema para eles, porque São Paulo é católico. São Paulo, toda a doutrina da graça sobre a fé estão nas epístolas de São Paulo. Então, como são várias epístolas, eles não conseguiram queimar, senão o Novo Testamento ia ficar com poucos livros, mas eles conseguem deturpar. Então, tem certas seitas protestantes que têm certas reservas contra São Paulo. Pois então, ele deixa muito claro o que ele era. Ele era saduceu de saduceus, fariseu de fariseus, um homem cheio de zelo. Quando ele persegue a Nosso Senhor, perseguindo os cristãos, se persegue a Cristo, ele fazia aquilo achando que estava fazendo um bom serviço a Deus. Por isso Nosso Senhor derruba São Paulo, porque era um serviço religioso e o cavalo que ele estava montado chamava Orgulho. Galopante e furioso pelas ruas, era um religioso soberbo. Com todo respeito, antes que ele nos envie um raio, mas ele sabia que era mesmo isso. Dentro da prática católica, vamos ficar entre nós, não vamos nos referir a modernismo, é o cavalo que leva muita gente, às vezes para a missa, ao terço, a alguma coisa por Deus. E este cavalo um dia leva para Deus, para o terço, para a missa, mas o destino dele é levar-nos para o inferno. Por isso São Paulo, Nosso Senhor derruba. A partir de então ele vai ter que caminhar com seus próprios pés pelas ruas de Jerusalém. É um homem que tem que cair, sim. Lembremos que Nossa Senhora disse no Magnífica que Deus derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. Pois então, São Paulo, soberbo, cai, e caído é elevado. Quem se humilha será exaltado, disse Nosso Senhor. E é uma disposição de alma. Não é só o cavalo, literalmente falando, como aconteceu historicamente, mas aquele cavalo era a alma de São Paulo, que não era tão domada quanto o cavalo que ele estava caminhando por Jerusalém. Depois disso, Nosso Senhor vai chamá-lo de vaso de eleição. Os senhores sabem que nesse vaso se refere a um vaso de barro. O próprio São Paulo vai dizer que nós levamos tesouros em vasos de barro, e São Paulo vai ter muito presente isso. Ele que era furioso, defensor da lei, perseguidor de cristãos, ele vai se chamar apóstolo abortivo.
E quando ele tiver a oportunidade de se gloriar, o que ele vai dizer? Eu vou me gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela fúria e soberba hebraica ficou prostrada pela terra e pó de Jerusalém. São Paulo se converte, deixa o cavalo rebelde atrás de cristãos e agora é um apóstolo peregrino que entre naufrágios e peregrinações longuíssimas vai levar o nome de Nosso Senhor. Então, queridas almas, nós que aqui estamos, nós nunca podemos nos contentar com esse estado de fase inicial. A soberba faz com que vejamos as coisas muito grandes como uma lupa, quando elas são muito pequenas. E aí nós olhamos para o espelho com uma lupa, nos achamos imensos, mas tirando essa lupa nós somos nada mais que um pouquinho de pó, com um sopro vital e a fragilidade que fala, caminha, pensa. São Paulo estava convicto disso. Aí Deus o eleva, nem ele sabe dizer qual dos céus que foi levado, e ele não sabe dizer se foi espírito ou se foi corpo e alma, mas ele diz, Deus sabe. Pois é, Deus sabe e ele não sabia. E ele revelou coisas magníficas. Aí o que ele continua narrando, que não é permitido a outros olharem, a ouvidos ouvirem, mas aí depois ele vai falar, bom, foi-me dado um estímulo e eu roguei ao Senhor Deus que me livrasse. E o que Nosso Senhor responde? Paulo, basta a minha graça, porque é na fragilidade humana que manifesta a minha onipotência. Então, São Paulo vai ser o apóstolo humilhado e exaltado. Humilhado porque vem do judaísmo furibundo contra Cristo, aí Deus derruba os poderosos. E quando se levanta São Paulo, pela própria mão que o derrubou, a mão de Cristo que levanta, o exalta como apóstolo abortivo, que se gloria na cruz de Cristo. E aí uma coisa ele vai dizer com toda a verdade, que a graça de Deus nunca ficou vã, nunca foi vã para a sua alma. Porque a humildade diz a verdade. Tudo que nosso Senhor fez para ele virar de Saulo a Paulo, ele fez. Ele correspondeu. E a graça inicial, a queda, nunca o fez mais se gloriar fora de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a disposição de alma dos que são já batizados e precisam de conversão. Entre nós, os senhores, vendo os livros espirituais, não é normal que se mencione a conversão de quem já se converteu. Não é normal. Os autores espirituais mostram iniciantes, pessoas que já estão iniciadas e vão avançando, e outros que chegaram numa vida espiritual bem intensa. Mas o homem moderno, o católico moderno, ficou tão doente, tão enfermo, tão lesado em definitiva, que precisa quase que se converter. Nós nos apartamos tanto do caminho de Nosso Senhor, que só existe só um. Fizemos um atalho e nos perdemos. E nós precisamos, isso que é conversão, voltar ou ir para o caminho, voltar se dele se apartou, ou ir para o caminho que nunca transitou, que é o caminho da salvação. E os senhores não pensem que é questão de mudança de religião. Isso serve sim para os que estão na religião errada e tem que ir para a certa. É mudar de caminho e de direção. Mas nós mesmos dentro do catolicismo, às vezes criam atalhos e tentam facilitar o caminho e as almas se perdem. Se perdem sim. E não é só o atalho do modernismo. As próprias disposições de almas do achar e pensar o que querem, não pensar como Nosso Senhor. O viver a vida católica como quer e não como Nosso Senhor quer que vivamos. Faz com que, entre o olhar de Deus
e o pensamento de Deus, o desejo de Deus do catolicismo íntegro seja uma coisa, e o catolicismozinho, na alma de quem pensa contrário ao nosso Senhor, é outra religião com o mesmo nome. Aí os senhores vão entender o modernismo também, mas antes dele já havia essa desassociação de pensamentos. Os pensamentos de Deus, da Igreja e dos santos, e o pensamento do mal católico, frívolo, leviano, outro, mesmo tendo tudo tradicional. É a história de todos aqueles católicos, e até antes do concílio, que iam para o inferno. Fizeram um atalho, fizeram um resumo, deixaram leve o que era pesado, adulteraram a religião. Então nós precisamos dessa conversão, porque esse espírito de não pensar como Nosso Senhor, de não fazer o que Nosso Senhor disse literalmente, é o espírito de soberba. Lembremos que o orgulho é o que? O homem que se acha Deus. Quando o diabo infeliz foi lançado no quinto dos infernos por São Miguel, o que aconteceu? Ele se achou Deus. Por isso o grito de São Miguel é: quem como Deus? Isso é um grito de humildade. Alguém se põe no altar de Deus e São Miguel dá-lhe uma azada e o derruba como um intruso que se elevou para um lugar que não lhe compete. Pois então, o diabo, em definitiva, naquele pensamento angélico, quis dizer: bom, eu sou mais do que Deus. Isso é soberba. Todo ato soberbo, seja de quem for, de anjos perversos e de homens lesados, se coloca no lugar de Deus. Aí vão dizer assim: a igreja pede demais, não precisa rezar tanto. Deus é... Bom, eles estão dizendo que Deus é, mas não o que Deus disse dele. Eles estão querendo que Deus seja o que eles pensam de Deus. A mesma afirmação que o primeiro infeliz da face dos céus e da terra, o diabo, fez. Queria mudar com o seu pensamento o que Deus é. E São Miguel o lançou porque ele se exaltou a um lugar que não lhe compete, o lugar de Deus. Então, queridas almas, a conversão em definitiva que todos precisam é exatamente esse exorcismo da soberba. E quando nós olharmos para trás e ver que Nosso Senhor nos tirou, só Ele pode nos tirar, de certos caminhos tortuosos, a gente tampouco pode se gloriar, porque regressar para lá é a inclinação da qual estamos propensos cada dia. Como São Pedro diz, repito, o porco lavado tem de voltar para o seu lamaçal. Então, São Paulo vai andar na humildade, se humilhando na presença de Deus, tendo presente que ele é um vaso que leva tesouros, mas ele é de barro, qualquer queda é reduzido a fragmentos. E vai ser esta humildade de São Paulo, com uma graça que vai trabalhar, não vai ser ociosa em sua alma, como ele vai dizer com toda a verdade, que vai levá-lo a andar errante em naufrágios, flagelos, perseguições, calúnias, tudo isso, porque a humildade vai fazer não só cair dos olhos de São Paulo de Escama, mas do coração. Ele amava a letra da lei de Moisés, e agora ele vai amar o Cristo que estava escondido de trás da letra da lei. Ele vai deixar das letras, ele vai para o autor da lei. E por isso São Paulo vai se abrasar no amor a Cristo, e o nome de Jesus, como diz a tradição, termina, bom, esta é a festa do 29 de junho, não? Mas estava tão abrasado e amante do nome que ele perseguiu, que quando vão degolá-lo, decapitá-lo em realidade, sua cabeça vai quicar 3 vezes, dizendo: Jesus, Jesus, Jesus. Pois então, o inimigo do nome de Jesus se tornou o amante do santíssimo e adorabilíssimo nome de Jesus. E as últimas 3 palavras dessa cabeça separada do seu pescoço, hein?
É Jesus, 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 porque São Paulo é o apóstolo do Santíssimo Nome de Nosso Senhor. Causa humildade é o nome que faz céus se prostrarem, homens caírem por terra e inferno raspar o chifre no chão, como se diz, porque diante desse nome todos os joelhos se dobram, como disse São Paulo. Então, queridas almas, é o amor não somente ao que nosso Senhor disse, mas a nosso Senhor e o que Ele disse. É o amor à igreja e também ao fundador dela, nosso Senhor, e por isso amamos a igreja como uma obra divina, saída do coração de nosso Senhor. É o amor às Sagradas Escrituras, porque veio de nosso Senhor. É o amor à moral, porque são regras que nosso Senhor nos deu, sem a qual nós não temos a perfeição. É o amor à oração, porque nos leva a nosso Senhor, que nos causa humildade. Sempre vamos nos enxergar no lugar que nos compete, com verdade, sem ilusões, sem fantasias, e aí nosso Senhor vai nos levando cada dia em simplicidade, mas cada vez a passos de gigantes também, para o caminho da eternidade. E quem nos mostra claramente que isso que acontece com as almas amantes de nosso Senhor, São Paulo, apóstolo de Cristo nosso Deus. Que Ele interceda por nós quando celebramos sua conversão hoje, e também que Ele nos conceda a graça de corresponder. Cada dia Ele caiu uma vez só do cavalo, nós temos que cair muitas vezes, mas que Deus nos derrube quando nossa alma estiver indo por caminhos tortuosos, antes estar arrastando-se para o céu do que a galope indo para o inferno. Então que a mão que nos ama nos freie e que, se estamos indo para o caminho do céu, que ela nos puxe para chegarmos cada vez mais veloz àquele que a nossa alma anela cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.